Nós voltamos ao vivo ao debate com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno. Estão presentes aqui os candidatos Eumano de Freitas, do PT, e Roberto Cláudio, do PSB. Veja agora as regras deste segundo bloco. Neste bloco, cada candidato fará 4 perguntas para o adversário com tema livre. Será feito sorteio para definir quem fará a primeira pergunta do bloco. O candidato que responder fará a pergunta seguinte até que as 8 perguntas sejam feitas e respondidas. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato oponente. O tempo de resposta será de 2 minutos. A réplica será de 1 minuto. A tréplica será de 1 minuto. Vamos definir, portanto, quem vai iniciar o segundo bloco do debate. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, o tema é livre. Mano, na proposta de plano de governo da prefeita Luiziane Lins, de 2008 para a sua reeleição, havia previsão para a construção de UPAs e de policlínicas. Nenhuma UPA e nenhuma policlínica foi feita no segundo mandato. E agora o senhor propõe fazer UPAs em Fortaleza. O senhor podia me explicar por que não foi feito e agora como é que o senhor vai fazer? O que é que faltou nesses 4 anos? Muito obrigada, candidato. Candidato Eumano, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro é importante a gente esclarecer que nós sim colaboramos que tenha UPAs em Fortaleza. Foi a Prefeitura de Fortaleza que garantiu os terrenos no investimento de cerca de 10 milhões de reais e cedeu ao governo do estado para que fossem feitas 4 UPAs. Isso é muito importante, porque sem o terreno não tem UPA. Sem o investimento da prefeitura, não tem UPA. E eu considero a UPA uma ação muito importante. Proposta do PT. Desde 2007, nós estamos implantando isto em todo o país. E em Fortaleza, nós apenas fizemos uma discussão muito tranquila com o governo do estado. Nós temos o JF. O JF custa 20 milhões por mês. O governo do estado colabora com 400 mil reais. Veja, fortalezense, o hospital, metade dos pacientes vem do interior. E o governo do estado ajuda com 400 mil para um hospital que custa 20 milhões. Eu considero justo que, diante dessa situação, o governo do estado construa e mantenha as UPAs. Afinal, aqui está entre 25% a 30% do povo do Ceará inteiro. É natural, é justo, o povo de Fortaleza merece. E a Prefeitura de Fortaleza garantiu os terrenos. E nós temos uma policlínica. Quero avançar ainda mais, mas nós sabemos que em 8 anos não é assim que avança. Nós fizemos o Hospital da Mulher, 27 mil metros quadrados, um investimento de 100 milhões de reais, que nós vamos reduzir ainda mais a mortalidade infantil e a mortalidade materna. Nós reduzimos em mais da metade o número de crianças que morriam na nossa cidade. São 1.600 crianças que deixaram de morrer na nossa cidade por a nossa ação no Programa Saúde da Família, porque nós saímos de 1.500 médicos para 2.300. É dessa maneira, avançando passo a passo, mas contratando mais. E é por isso que o meu primeiro ato é contratar médicos para os nossos postos e para os nossos... Ok, candidato, muito obrigada. Candidato Roberto Cláudio, você tem 1 minuto para a réplica. Fortalezense, eles tiveram 8 anos e não fizeram. E o que é mais grave, seduziram o eleitor, fizeram promessas e não cumpriram. Nenhuma UPA e nenhuma policlínica foi feita na atual gestão. O governo Cid Gomes fez 4 UPAs que funcionam muito bem aqui em Fortaleza. O governo está abrindo policlínica no interior e nós vamos fazer, com o apoio do Cid aqui, 11 UPAs para vocês. Vamos fazer também uma policlínica em cada regional para ter saúde de qualidade, com profissionais concursados, dia e noite, perto de casa. E mais uma vez, surge, para o mal feito ou para o não feito, um desvio de responsabilidade. Agora acusa o governo de não apoiar o JF. Tenham clareza, o JF é um hospital do município, que tem recurso para ele. E o município não tem competência para geri-lo bem e nem cobrar das prefeituras que lhe utilizam. A saúde de Fortaleza está precisando de seriedade, de compromisso, e eu quero ter a capacidade de entregar o que não foi feito. Candidato Roberto Cláudio, muito obrigada. Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu penso que ser justo é muito importante para um prefeito e para um gestor público. Será que é justo que um hospital que custa 20 milhões, que metade dos pacientes vem do interior, o governo do estado ajude com apenas 400 mil? Você acha isso justo mesmo? Não será que era mais justo o governo do estado ajudar com a metade,
com 10 milhões, já que metade dos pacientes vem do interior, eu considero que seria mais justo. E quero dizer a você, nós investimos 10 milhões em terrenos para garantir as UPAs. É essa a situação concreta. Da mesma maneira, o governo do estado recebeu 19 milhões para contratar leitos, para dar retaguarda ao JF. Até hoje não fez. E agora saiu uma portaria dizendo do Ministério da Saúde que o governo do estado não mais vai receber 6 milhões e vai vir para a prefeitura. E agora eu lhe garanto, com esses 6 milhões eu vou acabar com as máquinas nos corredores do JF, porque enfim, o dinheiro foi para o estado e ele não fez. Eu como prefeito, com esses 6 milhões, eu vou contratar os leitos e vou acabar com as filas nos corredores do JF. Candidato Eumano, muito obrigado. O senhor que respondeu faz agora a sua pergunta. São 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, o município de Fortaleza na educação, especificamente dos professores, é marcado por conquistas. Aumento real em seus salários acima da inflação. Licença-prêmio que nós transformamos em pecúnia e como secretário de Educação, fiz vários benefícios aos professores pagando sua licença-prêmio. E nós temos um grande plano de cargos e carreiras no nosso município. Qual é a sua avaliação sobre o plano de cargos e carreiras dos professores de Fortaleza e o que você pretende fazer para melhorar? Ok, candidato, muito obrigada. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu queria aproveitar, fortalezense, para poder mais uma vez desfazer uma inverdade. Fortaleza, além de não ter feito a prefeitura nenhuma UPA e nenhuma policlínica, repito, para ter clareza o eleitor, Fortaleza não deixou o governador botar para funcionar um hospital de mais de 100 leitos. A prefeitura não deu alvará para que o Hospital do Bogos, que funciona ali perto da Rui Barbosa, ele dá apoio ao JF, aos Frotinhas, que o candidato Eumano tanto reclama, queria aliviar a pressão do Frotinha, a prefeita não deu alvará e agora quis fechar uma UPA do Canidezinho, minha gente. Não só não faz, como não deixa fazer. Foram 8 anos de inoperância e ainda mais tentando impedir que o governo do estado pudesse ajudar a gente de Fortaleza. Na educação, uma coisa fundamental, Eumano, é valorizar o professor, e não só de retórica, aumentar o salário acima da inflação e aumentar de forma significativa, buscando a concretização do sonho da categoria, que é o piso de R$ 1.900. E quero cumprir 1/3 da carga horária dos professores. A prefeitura hoje só cumpre 20% da carga horária para planejamento de aula. Hoje só cumpre 20% e eu quero levar a 1/3. Quero fazer também uma escola permanente de formação do magistério. E quero fazer com que diretor de escola seja eleito por seleção pública e não esteja agora, mano, coagindo de forma feia uma prefeitura da 5ª capital do Brasil, os professores e plantando boato que se o senhor não ganhar, vão cortar quinquênio, a pecúnia dos professores, que vão perseguir professores. Sabe por quê? Porque diretor de escola agora é cabo eleitoral, não é professor comprometido, selecionado por seleção pública, é obrigado a fazer campanha para o candidato da prefeita, é obrigado a coagir professor e a coagir pai de aluno, ameaçando uma gente já sofrida que não tem qualidade na educação. Eu quero mudar isso. Ok, candidato. A réplica será de 1 minuto, candidato Eumano de Freitas. Eu lamento que o candidato Roberto Cláudio não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei sobre plano de cargos e carreiras dos professores do município. Talvez ele não conheça o plano e aí não consegue responder. Porque como não conhece o plano, acho que tem dificuldade de pensar o que pode fazer para melhorar. Eu quero dizer a vocês, o plano de carreiras de professores é um dos melhores do país no nosso município. E eu vou fazer ainda melhor. Porque eu sei, como secretário de Educação que eu fui, que nós tínhamos algumas distorções no plano. Nós resolvemos parte disso. Ainda tem uma distorção sobre o tempo de serviço. Aos professores mais antigos, eu vou avançar corrigindo essas distorções. É dessa maneira, com proposta concreta, sem ataque, sem falar afirmações que diz aqui e não representam o Ministério Público para comprovar suas denúncias. Não, eleitor, o que você quer é proposta concreta. E eu vou continuar valorizando os professores com quem eu aprendi tanto, porque eles são o que tem de mais importante na nossa rede para a qualidade da educação do município. Obrigada, candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Mano, você está enganado. Os abusos que a prefeitura está fazendo morais aos servidores comissionados e terceirizados está sendo investigado sim pela Justiça e pelo Ministério Público. O senhor também não está informado a respeito disso. Mas o mais importante é que um plano de cargos e carreiras, uma gestão como essa,
de poucas conquistas, certamente não vai atender ao âmago, ao interesse central do professor de carreira, dedicado, que ama dar aula, que é vocacionado. Eu quero assumir o compromisso com você. Eu quero estabelecer a mais ousada política de valorização do professor, mas quero fazer mais. Quero abrir creche, que eles não abriram. Quero fazer escola de tempo integral, que eles tiveram 8 anos para fazer e não fizeram. Quero garantir prêmio para as melhores escolas e apoio financeiro para as piores escolas. Quero avaliar os estudantes. Quero garantir que cada professor tenha a oportunidade de treinar, de ser capacitado. Eu quero valorizar a educação. No Ceará, a gente tem a melhor do Norte e Nordeste. E em Fortaleza, a gente tem a segunda pior do Ceará. É muito grave. Ok, candidato, o senhor agora pode fazer a pergunta, são 30 segundos. Candidato Eumano, a atual gestão da prefeita Luiziane Lins está terminando com a marca, a das obras inacabadas. A reforma do mercado do Montese, os frotinhas, os postos de saúde, a escadaria do Morro de Santa Terezinha, o conjunto habitacional do Pau Fininho, o conjunto habitacional também da Rosalina, enfim, a Praça 31 de Março, há um rosário de obras inacabadas. Eu quero saber por que o senhor não se compromete primariamente em terminar essas obras, já que não foram capazes de fazer 8 anos. Ok, candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 2 minutos para a resposta. É exatamente o meu compromisso. Garanto a você que eu vou concluir todas as obras que estão em curso pela prefeita Luiziane, pelo nosso governo do PT. Primeiro porque fomos nós que projetamos, fomos nós que fomos atrás do recurso, fomos nós que conseguimos os recursos. Mas eu lembro, nós fizemos um grande projeto na Barra do Ceará, no Vila do Mar, concluído. Nós fizemos um novo Presidente Vargas, concluído. Nós fizemos grandes obras como de drenagem nessa cidade, que só tinha 30%. O povo saía de casa, pisava na lama. Agora a cidade tem 60% de drenagem. Nós vamos concluir todas as obras e vamos fazer mais. Eu vou fazer a nova beira-mar, que nós já apresentamos o projeto, garantimos o recurso. Eu vou fazer e vou concluir. Da mesma maneira que eu vou entregar no prazo as obras da Copa do Mundo, que já iniciaram, na Alberto Craveiro, na Dedé Brasil, eu vou concluir e entregar no prazo da Copa do Mundo. Eu vou fazer a requalificação da Praia do Futuro, dinheiro já em caixa garantido pela presidenta Dilma, que eu vou iniciar e vou concluir. Da mesma maneira, lá no Serviluz, onde tinha uma proposta de um estaleiro, que é um problema para o turismo da cidade, eu vou fazer a reurbanização. Da mesma maneira que nós resolvemos o problema no Pirambu, que esperava 60 anos, eu agora garanto a você, eu vou fazer a reurbanização do Serviluz, porque a presidenta Dilma já nos garantiu o recurso, nós já fizemos a licitação, eu vou iniciar e vou concluir essa obra tão importante para aquela comunidade. E vamos garantir emprego para a comunidade, porque num shopping que está sendo construído próximo, nós já estamos conversando para ter jovens daquela comunidade trabalhando na construção. E depois serão 8.000 empregos diretos naquele shopping. E nós vamos negociar para garantir emprego à juventude do Serviluz e da cidade inteira, para que nós tenhamos uma juventude cada vez com mais trabalho. Mas é importante nós sabermos, nós iniciamos obras grandes, essas obras continuam e eu garanto a você, eu que ajudei a fazer o projeto, eu que ajudei na execução, sou o mais comprometido. Ok, candidato. Ok, muito obrigada. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Fortalezense, eu não sei se vocês já notaram, mas para cada pergunta que é feita, o candidato Eumano traz o Vila do Mar, que não é um projeto da prefeitura, que teve apoio do governo do estado e é um projeto do próprio governo do estado e que também é uma obra inacabada, feita pela metade. Minha gente, obra inacabada é desperdício e desrespeito ao dinheiro público de vocês. E é, sobretudo, não cuidar das pessoas, não entregar um posto de saúde, uma escola, um frotinha, um mercado que as pessoas frequentam, uma praça para a comunidade, é desrespeito a quem mais precisa, que financiou a obra e que está precisando utilizar a benfeitoria e o serviço dessa obra. Eu quero assumir o compromisso com vocês. Eles não fizeram em 8 anos, tiveram oportunidade e estão dizendo que vão fazer. Por que crer nisso? A gente está propondo agora, primeira coisa, colocar para funcionar e terminar todas as obras inacabadas. Temos disposição, apoio e vontade política para fazê-lo. Ok, candidato Eumano de Freitas, o senhor tem mais 1 minuto para a tréplica. Olha, é muito importante você saber que nós vamos continuar fazendo e concluir as obras, porque nós elaboramos essas obras. Nós batalhamos muito para conseguir esse recurso.
Nós batalhamos muito para iniciá-las. As que estão concluídas e eu vou fazer funcionar bem, como é o caso do Hospital da Mulher. Garantir o seu funcionamento, ser uma referência nacional no atendimento das mulheres. Nós entregamos o presidente Vargas e o caso do Vila do Mar é importante que você visite. Eu convido você, convido o candidato Roberto Cláudio também, vá à Barra do Ceará, conheça a obra. São 5,5 km de uma nova orla marítima de Fortaleza. São quase 2 beira-mar naquela região da cidade, que era esquecida, que um tempo o governo do estado falava e nunca fez. É essa a nossa diferença. A gente fez o Vila do Mar na Barra do Ceará. Nós recuperamos a Praia de Iracema. E eu vou fazer a nova beira-mar, a requalificação da Praia do Futuro, porque nós queremos integrar a orla para ter mais turista ainda, ter mais emprego e mais renda para o nosso povo. Ok, candidato, o senhor tem 30 segundos agora para fazer a pergunta ao candidato Roberto Cláudio com tema livre. Candidato Roberto Cláudio, o governo do PT no transporte é marcado pela inovação. Nós inovamos com um sistema integrado, com a passagem mais barata de sistema integrado do Brasil. Tarifa gratuita para as pessoas com deficiência. Tarifa social aos domingos. Eu queria saber do candidato, você vai manter essas políticas tão positivas do governo do PT de conquista do nosso povo? Candidato, lembrando, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Antes de responder a importante e inteligente pergunta do candidato Elmano, eu queria fazer um comentário. O Vila do Mar não saía porque o então governador Lúcio Alcântara, que hoje apoia o candidato Elmano, dizia para a imprensa, publicamente, que a prefeita não dava as licenças e não permitia a obra do Vila do Mar. É por isso que não foi feito por um governador que lhe apoia hoje. O ex-governador, você pode buscar as frases e os depoimentos dele de então. É por isso, minha gente, a prefeita não faz nem deixa fazer. Foi assim com o Cídio, foi assim com o ex-governador que hoje apoia o Elmano. Minha gente, transporte público hoje é ganho social. A gente tem que se preocupar com isso como uma prioridade para a gente mais simples de Fortaleza. Tivemos uma boa conquista, mano, e eu vou consolidar e vou avançar, que é o preço baixo da passagem. E esse preço baixo só foi possível porque prefeitura e governo de estado baixaram seus impostos para permitir que o trabalhador hoje pague R$ 2,00 por uma passagem, a passagem mais barata do Brasil. Mas há um problema hoje, a passagem está barata, mas se perde muito tempo dentro do ônibus. Muitas vezes um turno por dia que o pai e a mãe poderiam estar gastando em casa, descansando, com a família. Tempo esse que poderia estar sendo utilizado para educar o seu filho melhor, para poder curtir a sua família, para ter lazer, mas que hoje é consumido no transporte público. A prefeitura teve toda a condição de fazer a integração temporal 100% das linhas, mas hoje só 2% da população usa a integração. A maior parte nem conhece. O que eu estou propondo é simples, é fazer o bilhete único, a integração por 2 horas, trocando de ônibus em qualquer parada, em qualquer sentido, quantos ônibus precisar e mantendo o mesmo preço da passagem. Creiam, é possível. Não é porque não foi feito em 8 anos que não dá para ser feito. Eu farei. O Brasil todo está fazendo, o mundo inteiro faz isso. Faltou competência, mas nós faremos e faremos rápido para você, trabalhador e trabalhadora. 1 minuto para a réplica, candidato Elmano. Fico satisfeito do candidato Roberto Cláudio reconhecer que são conquistas muito importantes do governo do PT, passagem mais barata. Porque ele fala tanto de mudar, e agora no programa, quando chega no debate, ele reconhece. Vocês realmente conquistaram. E lembre, a passagem era mais barata, a prefeita Luiziane é prefeita em 2005. O governador Cídio é governador em 2007. Fortaleza já tinha a passagem mais barata. Nós fizemos isso por uma decisão política do governo do PT, porque nós sabemos quanto custa no bolso do trabalhador a passagem cara. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a tarifa social, que hoje é o domingo, vou fazê-la também aos dias de sábado, para ajudar o comércio e ajudar você, trabalhador. Eu vou utilizar toda a experiência de passagem gratuita às pessoas com deficiência para as pessoas desempregadas no seguro-desemprego, para ter uma passagem por semana para procurar o seu emprego e garantir o seu emprego. E corredor exclusivo, faixa prioritária, como nós fizemos na Bezerra de Menezes, que os ônibus agora andam muito mais rápido e você vai mais rápido para o trabalho e volta mais rápido para casa. Ok, candidato. Ok. Candidato Roberto Cláudio, tem mais 1 minuto para a tréplica. Elmano, eu não tenho nenhum problema em reconhecer conquistas, não. Muito pelo contrário, tenho feito isso. Pena mesmo, ao fortalezense, à nossa cidade, que tem tão poucas para a gente dizer que pode mantê-las e que vai avançar. Eu vou avançar. O preço da passagem é muito bom e é uma conquista do trabalhador. Agora, não basta só isso. Fortaleza pode mais e quer mais.
O bilhete único vai dar conforto, economia de tempo e de dinheiro. Transporte público é concessão e deve trabalhar e servir as pessoas mais pobres. E é com essa atenção que eu irei melhorar o seu transporte. Depois, no segundo momento, integrando o bilhete único ao VLT, ao metrô e às Topix, para aí sim dar mais ainda agilidade e conforto para você. O Belmano fala do corredor exclusivo lá da Bezerra de Menezes. Vocês sabiam que no plano da Luiziane, na página 27, está dizendo que vai ser construído em 4 anos 45 quilômetros de corredor exclusivo. Pena que é um pedacinho da Bezerra de Menezes. 8 anos e, mais uma vez, compromisso não cumprido. Ok, candidato, dando sequência ao nosso debate, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Eumano de Freitas. Eumano, uma das questões mais estratégicas, mais fundamentais para uma cidade desigual e de baixa qualidade de vida é a habitação popular. Gostaria de saber com clareza, porque eu ouço números diversos na propaganda oficial, na sua propaganda, em textos, quantas casas foram efetivamente construídas pela Prefeitura e entregues à população de Fortaleza. Não casas que foram apoiadas, mas sim construídas pela Prefeitura e entregues à população de Fortaleza. Isso é bom para o debate de habitação de Fortaleza. São 2 minutos para a resposta. Primeiro, eu quero lembrar o candidato Roberto Cláudio que o candidato prefeito sou eu, é o Eumano de Freitas. Ele fica falando do programa da prefeita de 2008. Nós estamos em 2012. O candidato do PT chama Eumano de Freitas, esse que está falando com você. Então eu respondo, defendo o projeto que fiz parte dos 7 anos e 9 meses do nosso governo e tenho propostas para avançar ainda mais na nossa cidade. É por isso, eu respondo pelo meu programa e tenho clareza de defender o projeto que nós fizemos avançar tanto na nossa cidade. Na habitação, é muito importante o programa, porque Fortaleza, em toda a sua história, as pessoas sabem disso, só aumentavam as áreas de risco da nossa cidade. O que é isso? As pessoas vêm do interior, não têm condição de comprar uma casa própria e ficam morando em beira de lagoas, em beira de rios. Era assim na Lagoa do Urubu, era assim na comunidade Maravilha, era assim as pessoas que hoje moram no Maria Tomásia. E você sabe, quem conhece hoje a comunidade Maravilha, as pessoas vivem com dignidade. As pessoas que moram no Maria Tomásia ganharam uma casa própria. As pessoas que estão no Lagoa do Urubu, parte ganharam as casas e nós estamos construindo outros para entregar mais ainda. Na comunidade Rosalina, nós já entregamos uma parte das casas, estamos concluindo e eu vou concluir todas elas e entregar para aquela comunidade. O meu programa de governo, eu vou fazer 10 mil casas populares. Para você que mora em área de risco, mas para você também, que hoje paga aluguel e tem um sonho de sair do aluguel. É para você que eu quero fazer as unidades habitacionais. Eu vou fazer regularização fundiária, ou seja, o papel da casa. E no meu caso, vou priorizar o papel da casa para as mulheres, porque nós aprendemos com experiência administrativa, com a nossa história política. Eu que sou advogado há 16 anos, no meio do povo simples, conversando olho no olho, eu aprendi que quando você coloca o papel no nome da casa, no nome da mulher, é muito mais seguro. E é isso que eu vou continuar. E vou continuar o programa e ampliando. Casa Bela, para que a gente possa, você poder fazer uma pequena reforma, Ok, candidato. uma pequena melhoria. Ok, candidato. Roberto Cláudio, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Mas é claro, mano, que eu vou perguntar sobre a atual gestão. O senhor vem defendendo a gestão, é do partido da prefeita, foi escolhido por ela e disse que está aqui para defender o seu legado. Então é responsabilidade sua debater a cidade que queremos, ou a da continuidade que está aí com você, ou de mudanças. Esse é o debate que interessa a cidade de Fortaleza. E você, mais uma vez, não responde com objetividade a uma pergunta. Não disse quantas casas foram feitas. Propagandei uns 6 mil, entre obras da iniciativa privada, do governo do estado e da prefeitura. Não se sabe ao certo quantas foram feitas, mas se sabe que foram prometidas 40 mil. 40 mil casas e não foram feitas em 8 anos. Eu quero assumir o compromisso com você. Vou aproveitar o Minha Casa Minha Vida, o apoio e contrapartida do governo do estado para fazer 20 mil casas. Vamos acabar com as áreas de risco em Fortaleza. Vamos fazer 40 mil projetos de reforma de casa e vamos regularizar o papel de casa de todo cidadão que tem a posse, que tem um bem, mas não tem a posse. Ok, 1 minuto para a tréplica, candidato Eumano de Freitas. Candidato Roberto Cláudio, eu comparo o meu programa com o seu. Você propõe para as áreas de risco no seu programa aluguel social para 20 mil famílias. Ou seja, o candidato Roberto Cláudio propõe pagar um aluguel para todas as famílias de Fortaleza que moram em área de risco. Você acredita nisso? Que a prefeitura pode pagar aluguel para todo mundo que mora em área de risco? Você sabe quanto custa isso?
A prefeitura paga aluguel social às pessoas que têm risco de vida, R$350. Na proposta dele custaria 80 milhões. Eu não. Eu vou gastar os 80 milhões fazendo casa para o nosso povo, para construir 10 mil casas populares para o nosso povo, para fazer reforma, que você possa melhorar a sua casa, que você tenha um sonho de um puxadinho, de uma pequena reforma, e para fazer regularização fundiária, para que você tenha um sonho de ter o papel da casa. Porque como advogado, eu vi muitas vezes as pessoas com medo de perderem sua casa porque não tinha papel. Eu como advogado sei a importância de você ter tranquilidade de que a casa é sua e você ter o papel da sua casa. Vamos para mais uma rodada, candidato Eumano de Freitas. O senhor pode fazer a sua pergunta de 30 segundos para o candidato Roberto Cláudio. Candidato Roberto Cláudio, o PT tem como marca decisiva a criação de emprego. E aqui em Fortaleza é a capital que mais criou emprego com carteira assinada, dita pela própria ministra Mira Belchior, da presidenta Dilma. E para isso nós precisamos incentivar muito o turismo. Eu tenho um projeto de recurso em caixa, projeto do PT, de uma nova beira-mar, da requalificação da Praia do Futuro. Você vai dar continuidade a esses projetos que nós elaboramos e garantimos o recurso? 2 minutos para a sua resposta, candidato Roberto Cláudio. A ministra do seu partido está no seu programa de TV e naturalmente está torcendo pela sua candidatura. Eu até entendo que ela sempre tenha palavras simpáticas e positivas à sua candidatura, isso é normal. Mas, mano, infelizmente, mais uma vez, os dados são apresentados de forma manipulada para poder tentar seduzir e impor ao eleitor uma compreensão distinta da real. Pergunte a quem mora hoje no Parque São José, no Parque Santa Rosa, lá no Cristo Redentor, se tem tanto emprego assim que vem mudando a vida e a economia da cidade de Fortaleza. Minha gente, Fortaleza hoje é a 21, é a 21ª entre as 27 capitais, quem diz isso é o Ministério do Trabalho, em geração de emprego formal pelo tamanho da população. E temos o pior salário das 27 capitais. Precisamos avançar muito, porque não temos planejamento hoje. Não tem uma agência de desenvolvimento que também está no plano de governo da Luiziane em 2008, mas não foi feito. O meu compromisso é ter uma agência de desenvolvimento, estimular o micro e pequeno empreendedor, trabalhar as vocações locais, trazer também novos investimentos para a Fortaleza de forma responsável e ambientalmente consciente, para a gente gerar uma nova Fortaleza mais produtiva, mais empreendedora e também sustentável. Em relação à beira-mar, é claro que eu vou fazer, mano. A nossa tarefa é cumprir os projetos que vocês fizeram e não viabilizaram. Vocês fazem propaganda de 2 grandes obras em Fortaleza hoje, o Transfor e o Vila do Mar. Nenhum deles são projetos que vocês elaboraram. Foram projetos elaborados por outros governos, com recurso viabilizado, que vocês tiveram dificuldade de executar, estão tendo. A atual gestão não consegue fazer o passo simples da administração pública, elaborar um projeto, captar o recurso, executar, entregar a obra. O governo do estado faz isso, outras prefeituras menores fazem isso. O que está faltando é vontade, é disposição para fazer. Repito, eles tiveram 8 anos. Estou pedindo uma chance para mostrar que é possível ser feito. Irei fazer o que não foi feito por eles. 1 minuto para a réplica, candidato Eumano de Freitas. A ministra da presidenta Dilma diz que Fortaleza é a capital que mais criou emprego em carteira assinada. O Ministério do Trabalho confirma a informação. E o candidato Roberto Cláudio quer dizer que isso é manipulação de dados. Ataca a ministra da presidenta Dilma. E você, eu pergunto, depois do governo do PT, a sua vida melhorou ou não melhorou? Tem ou não tem mais emprego? Tem ou não tem mais renda? Você que mora na periferia, você que tem a casa e na sua sala tem máquina de costura e você vende. E que a prefeitura montou a Agência Cidadã de Crédito e viabilizou 60 mil contratos de empréstimo para pequenos negócios. Você que antes estava na ilegalidade e agora tem 21 mil pequenos empreendedores legais e por isso puderam acessar o crédito. Eu vou ampliar ainda mais essa política e vou fazer formação profissional para a nossa juventude, com o Pronatec, com o Projovem, que Fortaleza é referência nacional, com o Projovem Trabalhador, porque esse é o nosso sonho, o sonho de uma cidade do emprego, da renda, que as pessoas melhoram de vida. É isso que eu quero fazer. 1 minuto para a tréplica, candidato Roberto Cláudio. É esse também o meu sonho. Infelizmente, eles não fizeram. Eu queria fazer um esclarecimento importante a respeito de um tema que surgiu recentemente. Me parece que o candidato Eumano leu o plano de governo da gente, mas não leu com cuidado. Aluguel social, como diz o nome, é temporário, mano. Enquanto as famílias têm as suas casas construídas. Ninguém vai manter por todo o tempo uma família em aluguel. A gente vai dar decência e dignidade, quer dar uma casa a ela, quer dar uma casa para ela morar. E enquanto é construída, ela tem que ter um abrigo, que nós vamos pagar o aluguel para que a gente mais pobre tenha esse direito. Mano, a dificuldade é que vocês tiram proveito dos programas federais
para dizerem que são conquistas de vocês. O Bolsa Família é uma conquista do governo federal. A gente está melhor porque o PSB que dá apoio a esse governo da Dilma e do Lula fez isso. Foi o governo federal que fez isso. E vocês tentam passar a impressão que foi o governo municipal. A mesma coisa com o emprego, o Brasil todo aumentou e aqui aumentou menos. É a 21ª. Infelizmente, não foi o governo municipal, foi o governo federal. Ok, candidato Roberto Cláudio, só tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Eumano de Freitas. Mano, eu vou voltar aqui ao plano de governo, porque esse é o legado que vocês deixam, o PT municipal, que você acabou de falar, deixa para a cidade de Fortaleza. Fortaleza vive um grave problema de mobilidade urbana. E está proposto aqui no plano de governo duas questões muito importantes. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. A criação de 12 túneis e viadutos e também de abrigos para as paradas de ônibus em Fortaleza em toda a cidade. Eu quero saber o que é que foi feito pela atual gestão nesse sentido. São 2 minutos para a resposta, candidato Eumano. Primeiro, um esclarecimento. Se eu for usar o critério, eleitor, de recurso, é importante você saber. Maranguapinho, casas para o nosso povo. Recurso do governo federal, presidente Lula, presidenta Dilma. Centro de eventos do governo do Estado. Não é do governo do Estado. Recurso do governo federal, do presidente Lula, da presidenta Dilma. Castelão, recurso financiado pelo BNDES numa negociação com o governo federal. Se eu for usar esse critério, então tudo é governo federal. Aí eu acho bom, porque é o governo do PT, é o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula. É essa a nossa diferença. Nós não fazemos ataques, nós achamos que é bom a união de forças, a gente fazer parceria. E nós reconhecemos. A segurança pública do Ceará, o governador investiu? Investiu. É um fracasso? É um fracasso. A violência aumentou. Eu não acho que também é simples, mas eu não uso isso para fazer ataque. Porque eu sei que é difícil e sei que em 6 anos não se resolve. Mas eu também sei que em 8 anos não se resolve todos os problemas de Fortaleza. Agora, repito, candidato Roberto Cláudio, leia o meu programa. A prefeita Luiziane não é candidata à reeleição. O candidato é o Eumano de Freitas, do mesmo partido, do mesmo projeto político. É essa a nossa diferença. Ficar comparando com o passado, o povo sabe o que é que nós fizemos. Eu sei o que nós fizemos e o que nós não fomos capazes de resolver. Eu sou candidato exatamente por isso. Eu sou candidato porque eu tenho compromisso em concluir todas as obras que nós iniciamos e eu preciso de tempo para concluir. E sou candidato para melhorar todas as políticas que nós fizemos avançar, na saúde, na educação, na assistência social. É esse o meu compromisso, é saber o que foi feito, reconhecer que tem muito mais coisa para fazer e a obstinação de continuar melhorando todas as políticas públicas do governo do PT nos próximos 4 anos. 1 minuto para a réplica, candidato Roberto Cláudio. Você sabe por que eu leio o programa da Luiziane, mano? Porque será o mesmo grupo de pessoas e o mesmo projeto que estará na prefeitura daqui a 4 anos. E as pessoas têm que ter clareza se uma proposta vai ser ou não vai ser cumprida. Vocês mostraram que não conseguem cumprir. Por que é que você cumprirá a sua proposta? Se são as mesmas pessoas, se é o mesmo grupinho de pessoas, de um pedaço do PT que coordena a atual gestão, que quer continuar por 4 anos no poder. Você acabou de dar um exemplo claro, Centro de Eventos, Maranguapinho e Castelão. O governador fez, porque se aproveitou da parceria que tem para fazer. Vocês também tiveram e não fizeram. Por isso que a gente perde uma oportunidade para fazer os túneis que eles prometeram e não fizeram, para fazer os abrigos de passagem de ônibus que eles prometeram e não fizeram, para fazer os corredores exclusivos de ônibus que eles prometeram e não fizeram. O que está precisando é seriedade, é disposição, é competência e vontade de fazer e se aproveitar das parcerias. 1 minuto para a tréplica, candidato Eumano de Freitas. Candidato, um pouco mais de humildade. Maranguapinho está fazendo, não está concluído. O centro de eventos atrasou 2 anos e a passarela até hoje não está feita. Reconheça as dificuldades. O governo do estado em Pindoretama passou 2 anos para entregar uma escola. Quando entregou, em 1 mês a quadra caiu. Graças a Deus, não tinha nenhuma criança. Isso é a realidade da administração pública. Tem um pouco de humildade, que a administração pública tem um pouco mais de dificuldade que você apresenta com tanta força, que tiveram 8 anos e não fizeram. Nós governamos esse país. O presidente Lula é o maior presidente dessa história desse país. Ele também não resolveu todos os problemas. Nós melhoramos a vida do povo. E nas horas da Copa do Mundo, tem um viaduto na Raul Barbosa com a Murilo Borges. Eu vou fazer. A Paulino Rocha, eu vou fazer. A Dedé Brasil, o viaduto com a Germano Frank e com a Osório de Paiva. Eu vou fazer. E os túneis da Via Expressa, eu vou fazer e vou fazer no prazo, porque esses são os nossos compromissos com a Copa do Mundo e eu garanto a você que eu vou entregar.
Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem agora 30 segundos para fazer a última pergunta deste bloco. Candidato Roberto Cláudio, nós tivemos na educação inovações para o nosso povo muito importantes. Fardamento, valorização do professor, a mochila, 1000 salas de aula, 240 laboratórios de informática, 265 bibliotecas. Eu quero continuar inovando. Eu quero entregar a cada aluno da nossa rede municipal, de maneira progressiva, um computador por aluno. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa proposta. Que os alunos da rede municipal, todos eles, ao final do governo, tenham um computador. Ok, candidato. 2 minutos para a sua resposta, candidato Roberto Cláudio. Essa é até uma boa proposta, mano, mas acho que há coisas mais urgentes que têm que ser feitas na rede municipal. A primeira delas, falando a você, fortalezense, é ter respeito com a escola. E ter respeito com a escola é selecionar um diretor de escola que não seja de partido A, B, C ou D, que seja do partido da educação, que creia nos professores, que tenha respeito pelos pais de aluno e que valorize o que é mais sagrado, que é o aprendizado do seu filho e da sua filha. Também tem outra prioridade, fazer acontecer todas as demandas corporativas dos professores, atingir um piso de 1.900 progressivamente, garantir um terço de carga horária para planejamento, garantir também uma escola permanente do magistério, fazer avaliação para acompanhar o dia a dia do aluno, da Maria, do José, do João, como é que estão aprendendo, se não estiver aprendendo, ter um reforço escolar, fazer com que o PAIC, que é um programa que o governo do estado fez, que é um sucesso no interior, que aqui em Fortaleza não funciona e que o próprio ministro Mercadante do PT diz que vai levar para ser um programa do Brasil, seja implementado aqui com força, com respeito, para que as escolas eduquem melhor as nossas crianças. Tenham garantia de que a criança, com 7, 8 anos de idade, no processo de alfabetização, saiam lendo, saiam escrevendo. A outra prioridade, fazer creches, minha gente. A gente tem 110 mil crianças sem creches. E o Eumano foi secretário de Educação da gestão da prefeita Luiziane Lins, que devolveu creches. Tinham 80 creches garantidas para Fortaleza, pagas pela Dilma, a reforma e a manutenção por 18 meses. 80 creches para a gente mais pobre, para a gente mais simples, que precisa deixar o seu filho numa creche para poder trabalhar. E simplesmente não aconteceu porque disseram que não tinham terreno. E agora estão propondo 139. Se não teve terreno para fazer 80, como é que vão fazer 139? Essas são as minhas prioridades. Escola de tempo integral, creche, valorizar professor e qualificar a gestão da escola. Candidato Eumano, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Primeiro, é muito importante restabelecer a verdade, porque não houve devolução de creche. E eu tenho autoridade para falar, porque eu fiz parte de um projeto que abriu 139 creches. O meu adversário é de um projeto que no estado fechou em Fortaleza 87 creches. Quem fecha a creche não tem muita autoridade para falar em abrir creche. Eu tenho, porque nós abrimos 139. E quero avançar, porque nós temos uma experiência no Zé Walter, na Escola Monteiro Lobato, que todos os alunos têm um computador. A presidenta Dilma acaba de editar uma lei garantindo projeto para cada aluno da rede municipal ter um computador. Como secretário de Educação, eu entreguei um computador para cada professor da rede municipal. E é com essa experiência que eu vou entregar primeiro para os alunos do 9º e 8º ano, depois para os alunos do 7º e do 6º, depois para o 5º e para o 4º, e por fim, 3º, 2º e 1º. E que o filho da escola pública municipal tenha o mesmo direito de inclusão digital como tem o filho das famílias de melhor renda. É isso que eu vou fazer para a gente avançar ainda mais inovando e incluindo as nossas crianças. Ok, candidato. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eumano, na condição de secretário, francamente, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu estaria preocupado em ensinar o nosso jovem a aprender a ler e escrever. Conviver no ano de 2012 com um universo tão significativo de fortalezenses pobres que não sabem nem ler nem escrever, não é ter sensibilidade com a dor do povo, não é cuidar da gente mais pobre de Fortaleza. Eu quero fazer isso e isso é minha prioridade. Vamos à verdade, minha gente. Mais uma vez, o Estado devolveu creche, Eumano. Você foi secretário de Educação, tem conhecimento do fato e fala com a tranquilidade e com a segurança de uma coisa que não aconteceu. É uma lei federal que obrigou todos os estados do Brasil a municipalizarem as creches. O estado permaneceu por mais tempo com as creches do que devia, cumpriu a lei e vocês não reconhecem, entregou os prédios à prefeitura porque foi obrigado e agora está com um programa para poder casar uma creche em cada município que fizer outra. O interior está fazendo, Fortaleza não fez. Caucaia agora tem 8 creches feitas com pró-infância. Ok, candidatos, muito obrigada. A gente faz agora uma pausa rápida e volta em seguida. É 1 minutinho só.